ele vai ser um homem branco super privilegiado, assim, se ele entender o privilégio dele, se ele tiver consciência social, consciência de classe, consciência de raça, já é, assim, meio caminho andado. Eu e o Leandro estamos aqui com a apresentadora Titi Miller. Tudo bem, Titi? Tudo ótimo. Bom, Titi, como todo mundo sabe, né, você está grávida, né? Tô. Não. A gente podia começar falando um pouquinho sobre maternidade. Era algo com que você sempre sonhava? Como que foi? Ou foi planejada? Foi bem planejada. Eu não lembro quando eu comecei a sentir vontade de ser mãe, assim, tem bastante tempo, porque eu trabalhei com criança quando eu era adolescente e eu me divertia muito fazendo recreação infantil e eu lembro que lá pelos 20 anos eu já comecei a setar a minha cabeça com, tipo, fazer vários questionamentos do porquê que eu queria tanto ser mãe, se era uma parada imposta, se eu deveria querer ou se eu realmente queria ser mãe. E aí eu entendia, já tem bastante tempo, que sim, é uma vontade muito genuína. E a vida foi levando, né, muitas viagens, engatando um trabalho no outro. Acabei não odiando, porque eu acho que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Eu acho que 33 anos é uma idade maravilhosa, assim, porque eu juro, eu acho que eu fiz tudo que eu queria fazer de, tipo, checklist de coisas que faz sem filho, que é melhor, sabe? Eu acho que não tem nada que não possa fazer com filho, mas, sei lá, viajar a 14 países em 40 dias... ou, sei lá, 60 dias, que foi a segunda temporada, é melhor, é mais tranquilo se tu não tiver uma responsabilidade desse tamanho. E eu acho que eu fiz tudo, assim, então eu tava... Veio no momento certo. Tô num momento muito bom e principalmente com a cabeça muito boa, assim, porque esses últimos anos foram muito pesados, né, pra todo mundo. E 2017, 2018 foram anos que a gente chegou meio tropeçando, assim, e 2019 foi, apesar de continuar sendo muito difícil pra gente... Enquanto, né, coletivo, para mim, pessoalmente, foi um ano que eu consegui respirar muito tranquila, assim. Eu consegui me recuperar de vários problemas que eu tive físicos. Eu sofri um acidente, né, em 2018 que me deixou bem desequilibrada, assim. Tudo, de coluna, cabeça, tudo, que eu bati a cabeça também. Então, 2019 foi um ano que eu consegui respirar e olhar para dentro. E eu acho que veio muito natural, assim. E coincidiu de eu ter acabado de casar também. E tava num momento ótimo. A gente fez a lua de mel antes de casar, então meio que deu tudo certo. Você falou sobre a importância, sobre o momento que a gente está vivendo, e a gente imagina que a nova geração tem um papel ainda mais importante do que a nossa, porque a gente falhou em alguns momentos aí como sociedade. Como você vê esse papel de educar uma pessoa que tem uma responsabilidade grande? Lógico que seu filho não vai ser que vai mudar tudo sozinho, mas... Como você vê esse papel seu, essa responsabilidade de ser mãe e educar uma criança no mundo que a gente vive hoje com tanto ódio, por exemplo? Educar um menino, né? Eu acho que... Bom, eu vou fazer... Não vou medir esforços para ser, no mínimo, um cara massa, né? Porque quando a gente começa a idealizar a maternidade, não, porque o meu filho vai ser assim, porque vai ser assim, nossa, meu filho vai descobrir né, como contornar o aquecimento global. Cara, se o meu filho não for um babaca, já tá... ele vai ser um homem branco super privilegiado, assim, se ele entender o privilégio dele, se ele tiver consciência social, consciência de classe, consciência de raça, já é, assim, meio caminho andado. Eu acho que tem que ter um equilíbrio de também não colocar muita ansiedade em cima dessa geração, porque eu acho que o que a gente está vendo aí dos adolescentes agora, as crianças, até muitas crianças deprimidas, muitas crianças super medicadas. Então, assim, acho que a gente falhou enquanto geração, né, como tu falou, muito, mas eles também vão falhar, assim, então, vamos ver, assim, eu sou muito otimista no despertar coletivo que está acontecendo, ao mesmo tempo que realista, eu acho que não é uma questão de pessimismo ou não, em relação ao rumo que o mundo está tomando enquanto sociedade, assim, mais para, né, cataclismas e desigualdade social, e acho que vai ser muito difícil, assim, mas
a gente não pode esquecer que a gente também é muito privilegiado, então vai ser muito mais fácil para mim, para eu criar o meu filho sendo um cara massa do que muita mulher que não tem ferramenta nem para sentar 1 hora e conversar com o filho por dia, porque simplesmente não dá, sabe? Então, só isso eu já sou muito grata mesmo, assim. Uhum. Em relação às mudanças físicas do seu corpo, Titi, como que você vem lidando com as transformações, né, que acontece mesmo com a gravidez, né? Você já teve problema de saúde em relação à alimentação? Como é isso para você lidar com essa novidade? Esse histórico, bem interessante, né? Pois eu achei que eu fosse pirar muito mais, assim. A minha barriga tá demorando pra crescer, né? Meu peito, tipo, explodiu já. Ai, vocês querem ver a louca? Eu tô, tipo, super mostrando pra todo mundo. Eu tô muito impressionada com como meu peito cresceu tão rápido. E eu tô me divertindo, na verdade, assim. Óbvio que tem que levar com humor. E não dá pra botar a pressão de, não, vai voltar. Não, talvez não volte. Tem um monte de coisa que eu acho que já não vai voltar. Tipo, a quantidade de vasinho e veia que estourou, não sei se volta. Mas, cara, é isso aí. Meu corpo tá virando abrigo agora do meu filho, né? Ele vai passar por várias transformações. Se tiver que voltar, se voltar vai ser no ritmo dele. E voltar pra onde, né? Também nunca vai ser o que era. Porque a minha vida não vai mais ser. Eu não vou mais ser. Então, eu acho que é natural que o corpo mude também. Em relação a gordura, a tamanho, eu ainda não sei como é que eu vou me sentir quando eu tiver, tipo, um baiacu. Mas eu acho que eu vou me sentir bem, quer dizer, né? Indigestões e problemas na coluna. Vai ser difícil, mas tudo bem, faz parte. Você falou que já fez um checklist de coisas que dá pra fazer sem filho. Você já começou um pra fazer com o filho? Já pensou nisso ou tá muito longe ainda? Eu tô quase espirrando. Ai, rinite. Isso, transformações do corpo, rinite crônica, azia trevosa, sensação de ter bebido uma garrafa de tequila e coluna travada, assim, mas so far, so good. Muito sono, falta de memória. Falta de memória até que não, sabia? Mas o sono bate. Queria até. Sono. Cansaço, na verdade, sono nem é o pior. Eu gravei o Anota Aí, agora a última temporada, primeiro trimestre. Tua esposa tá grávida, sabe como foi. É muito difícil, assim, uma gravidez que passe batido. O segundo trimestre é muito mais tranquilo de uma forma geral. Mas é assim, o corpo adaptando de todos os hormônios e um enjoo bizarro. E eu tive uma intoxicação alimentar na África do Sul ainda, pra tipo... camadas de dificuldade, era tipo gincana. E um país que eu não acho, pra mim, eu não achei muito amigável na culinária para grávidas, porque é tudo muito temperado, muito gostoso, mas muito temperado, muito cheiro. Então, nossa, chegava nos lugares assim, já queria comer um pão branco com manteiga. E esses primeiros meses foram os mais difíceis, assim, porque eu tava trabalhando muito também, gravei o mês inteiro lá, engatou com, né, o Rock in Rio, o Prêmio Multishow e o Anota Aí, novembro inteiro. Mas passado esse primeiro trimestre eu tô bem mais tranquila, assim, tipo, tô, aliás, bem mais disposta. Mandem aí coisas pra eu fazer, porque eu tô querendo fazer esses checklists agora de coisas pra eu fazer grávida, sabe? Aproveitar enquanto eu tô com energia, enquanto eu tô bem, porque sobe-se lá, cada semana uma semana. Mas o que tu tinha perguntado mesmo de checklist? Se você tinha algum checklist com o filho. Tem vários. Coisas que você pretende fazer com o seu filho. Nossa, eu quero voltar em todos os lugares que eu fui com o meu filho. Talvez não sei se todos, assim. Porque talvez tem uns que eu acho que eu nem não voltaria sozinha e não voltaria com ele. Nossa, muita coisa, eu quero fazer tudo. Tudo que der. Você falou sobre ser genuína e eu acho que até me surpreende você falando que você é preguiçosa, porque quando a gente vê você em festivais, parece que você tá ligada no 220. Você olha, não é possível que daqui a 3 horas eu vou colocar no Multishow, ela ainda tá pulando, gritando, entrevistando todo mundo. O que você já passou em festival que foi marcante ou que, tanto pro lado positivo como pro lado negativo, o que te surpreende, o que já te surpreendeu em um festival, assim, numa cobertura ao vivo, sempre... Porque você não sabe o que a pessoa vai falar ali, pode ter uma pessoa que tá completamente louca de fato. E o que já te colocou em uma saia justa no festival? Nossa, saia justa...
Eu não passei por nenhuma... É que eu lembrei de uma muito, assim, que tu começou a falar e narrou a situação que a Laura passou no Rock in Rio de um músico de uma banda. Eu não sei nem quem era, porque ela estava no outro palco, no palco Sunset, são quase 2 mundos diferentes, assim, até a equipe, tudo muda. Foi entrevistar aquela cena clássica, sabe, de bêbado, tipo, beijando a bochecha dela, assim, tipo... Aquele beijo grudado, assim, ela tipo fez uma cara... Enfim, na época rendeu até uns memes internos ali de grupo de WhatsApp. E... Ai, super desagradável. Eu passei por muitas... Só voltando no 220, eu sou muito modo produção, assim. Quando tá no trabalho, quando tá no festival mesmo pra curtir, quando eu tô em férias, viajando, assim, eu... Das 8 da manhã até meia-noite, assim... Querendo sugar até a última gota dessas tetas de diversão ou de eu realmente quero aproveitar muito. Mas quando eu acho que justamente para balancear, sabe? Eu sou muito no 220, eu entendi, na verdade já tem um tempo, desde que eu comecei a trabalhar no Multishow, que a energia ela é escassa, entendeu? Então quando eu tô no modo preservação de energia, eu brilho, assim, eu realmente sou preguiçosa profissional. E é muito bom, mas aí quando tem que trabalhar de novo, bora lá, vira a chave e vai. Sobre os festivais, é um privilégio muito grande ver todos os festivais de todos os ângulos, né? Porque a gente está no backstage, a gente está no camarim, a gente está na House Mix, que acusticamente é o melhor lugar para estar num festival. No fosso, olhando os artistas assim. Backstage é incrível. Teve um show do Elton John que parecia que ele tava tocando pra mim, assim, tipo, o cara tocando ali na distância daqui até essa cadeira. É muito emocionante. A única coisa é que a gente não pode curtir realmente, porque a gente tá o tempo todo microfonado, plugado, não dá pra assistir um show inteiro nunca. No dia do meu aniversário, que teve show do The Who, eu fui arrancada do fosso, chorando, assim, queria muito assistir. E era dia do meu aniversário, nossa, tipo, o cara... Porque às vezes é isso, né? Eles bloqueiam o fosso, ninguém pode ficar. Só as pessoas com a pulseirinha Mega Blaster Vipona, e eu, no caso, não tinha, na produção do Multishow não tinha. Me arrancaram, chorando. Aí tu pensa, se eu estivesse em casa assistindo, eu estaria assistindo, porque enfiaram num lugar que eu não conseguia assistir nem de ladinho, assim. Ia ter que contornar tudo pra assistir, não ia ter como, porque eu tinha que voltar também. Uhum. E aí isso, enfim, mas a gente pode estar em tantos lugares ao mesmo tempo que tudo bem perder um pedacinho de um show que tu gosta. Sim. Ô Titi, nessas transmissões, a gente percebe que você tem muita liberdade para comentar, para ser você, debochada quando você quiser, quando você quer, né? Como que você descobriu que você poderia ter essa liberdade de se posicionar politicamente, socialmente nos festivais do Multishow? Eu descobri fazendo. Eu descobri sendo, sei lá, eu nunca sofri nenhum tipo de censura na vida, na verdade. Eu venho de uma casa muito livre, com muito diálogo. Eu comecei a trabalhar como designer, que eu tinha muita liberdade de criação, lógico que eu sempre passava por uma aprovação, mas é diferente, tipo, eu era muito criativo e depois na MTV nem se fala, né? Anárquico quase o negócio. E no Multishow, na verdade, foi muito orgânico, assim, na medida que as pautas foram surgindo, eu fui falando, e não só eu, todos os outros apresentadores do Multishow têm toda a liberdade do mundo e falam muito também, cada um dentro da sua própria personalidade, falando ali, né, no seu tom, e foi acontecendo bem naturalmente e sempre foi tudo certo, assim. Nunca ninguém da diretoria chamou a sua atenção, puxou a sua orelha por algum comentário? Nunca ninguém do canal falou nada que me repreendesse. Isso é muito privilégio, tá vendo? Privilégio em pessoa, né? A pessoa viaja o mundo todo, tá em festival, tá, tipo, nossa, sério. Sou muito grata pelo canal ter essa relação tão... Porque, assim, eu nunca nem cogitei ser... sei lá, levar uma puxão de orelha, alguma coisa assim, nesse sentido. Em várias outras questões, sim, porque a gente falha 1000 vezes como profissional também. Mas é tão horizontal ali a nossa relação, sabe? Os nossos chefes ali, os nossos diretores.
é tudo tão em casa que, principalmente quando amigos jornalistas, né, quando colegas falam, nossa, não ficou com medo de ser demitida? Agora eu entendo que realmente, assim, é um medo que todo mundo tem, né, principalmente hoje, as pessoas elas têm medo de se manifestar em todos os ambientes públicos, na mesa de bar, na família. Quem dirá na TV, num grupo, né, gigante como a Globosat, assim, tipo, nunca passou pela minha cabeça. A primeira vez que você se manifestou, ou foi no caso de machismo contra o DJ e da música que você reclamou, ou teve algum episódio que você se lembra? Que acho que esse que deu uma grande repercussão, e pelo que eu vi você também, isso te trouxe coisas muito negativas, que são as pessoas que odeiam, que estão na internet para odiar e resolveram. Sim. Queria que você relembrasse disso e até como você lidou com essas ofensas. Por mais tranquila que a pessoa seja, eu acho que não deve ser legal abrir o Twitter ou o Instagram e olhar, meu, sério, tem mais um me xingando agora. Foi difícil, porque tomou uma outra proporção, mas assim, desde 2008 eu falo sobre várias questões que passam por militância, sabe? Sobre feminismo, questão LGBT, sobre política, sobre tudo, na verdade, desde sempre. Isso tem 12 anos. Então, a parada do Lollapalooza, que repercutiu muito mais e foi super inesperado, porque eu já tinha falado coisas naquele tom trocentas vezes na TV. Eu não sei o que aconteceu, que realmente repercutiu muito mais, assim, não foi uma fala mais dura do que eu já tinha falado bilhões, principalmente na MTV, porque eu tinha muito mais tempo de fala, né? O acesso às vezes durava 2 horas por dia, durou 4 anos de segunda a sexta, de janeiro a dezembro. Então vocês imaginam o que a gente falava. Eu fiz um programa sobre sexo, 2 programas sobre sexo, então era tipo, era bem, às vezes bem polêmico até, né? Não sei se polêmico, é que polêmico não é isso, né? Era bem militante mesmo, sabe? A gente levantava um monte de bandeira abertamente, assim. E, especificamente, o Lollapalooza, não sei o que aconteceu. Tem muita gente que fala, quebrou a tela do Facebook pra TV, umas coisas assim, tipo, nada que já não tivesse acontecido. E aí, lógico, que com essa repercussão veio né, estourou a barragem de chorume também, mas foi muito mais positivo do que negativo. E hoje, assim, eu nem lembro de comentários negativos, sabe? É muito pior que tá acontecendo, né? Tipo, sei lá, tu vê as pessoas que são alvos de fake news, de hater, não é nem hater, né? De ódio mesmo. Hater parece uma parada um pouco mais adolescente. Hater era o que eu sofria na época da MTV com um fã de Justin Bieber que ficava puto porque não apresentava o clipe no dia, ou sei lá. Isso é ódio, é discurso de ódio mesmo. Então, a gente vê hoje, né, as pessoas que sofrem real com isso, nem se compara com os comentários que eu tive que ler, sabe? Foi super chato, foi muito tenso mesmo, eu cheguei a ficar com um pouco de medo até na época, uma semana ali que foi a semana mais tensa, mas passou totalmente e o saldo disso foi muito mais positivo. E os haters que não são haters para você, eles voltaram a aparecer no caso da Anitta. Eu imagino que... Eu não vi. Eu juro pra ti que eu não vi. Eu não vi. Tipo, não passou pelo meu... Foi tanta gente falando, maravilhosa, lavou a alma, tu quer blá, blá, blá. Eu nem fui atrás, e imagino o que possam ter falado, mas eu não vi um comentário negativo. Nem me mostra que eu não quero ver. Sobre esse episódio da Anitta, essa sacada que você teve foi ali na hora mesmo, espontaneamente? Foi totalmente, porque o que aconteceu foi o seguinte, estavam gritando, né, aquele hino do Rock in Rio todos os dias. O Bochecha teve que parar um pouco o show dele, né, porque estavam falando tão alto, gritando tão alto, que estavam cobrindo a voz dele. Não sei se ele chegou a parar o show, mas assim, chegou a cobrir a voz dele. E aí, quando eu fui chamar a Anitta, a gente estava fazendo o aquecimento pro show dela, e a galera tava gritando, Anitta, Anitta. Aí eu, legal, vou... Né? Tipo, eu sempre boto o microfone, porque ali, aquela posição e o fosso também, é pra mostrar a vibe da galera. O que tá rolando é reportar o que tá acontecendo.
Aí na hora que eu comecei a falar, mudaram de Anitta, começaram a gritar outra coisa. Aí eu tô aqui, vou falar exatamente o que eu falaria se tivesse ainda gritando Anitta. Reportando ali o que estava acontecendo. Foi muito rápido mesmo. E você, eu imagino que as pessoas te parabenizem por isso até hoje, né? As pessoas ainda lembram disso, Sim. Já passou um tempinho e as pessoas ainda lembram disso. Sim, quando eu anunciei que eu tava grávida, todo mundo falou, nossa, vai se chamar Anitta. Eu falei logo que era menino, né? Mas o Anito. Bom, Jair a gente sabia que não ia ser. Não. Infelizmente eu escolhi esse nome que tem uma relação aí, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Politicamente, você se posicionar bem, você se posicionar de um jeito forte, independentemente de lado que você defenda, você sabe o que você quer, sabe o que você fala com propriedade. Isso tem uma importância para passar para as pessoas. De onde vem esse lado político seu? Como você se formou como uma pessoa tão forte? A gente tem muita gente falando hoje na televisão, mas a gente percebe quando tem um discurso vazio e um discurso profundo. A gente sabe que você está nessa categoria discurso profundo, que sabe, tem propriedade total sobre o que está falando. De onde vem isso? Obrigada, primeiro. Não sei se eu tenho profundidade total, porque estamos aí todos desconstruindo diariamente e principalmente exercitando muito a escuta, se colocando em lugares de escuta muito mais do que de fala. Assim, é o que eu faço, tento fazer pelo menos todos os dias. A casa que eu cresci foi uma casa sempre com muito diálogo. A minha mãe é uma pessoa extremamente consciente. E a minha irmã, né, a Tainá, as duas, na verdade, mas a Tainá, por ser mais velha, lembro quando ela entrou na faculdade de comunicação e ela trouxe muitos assuntos, assim, tipo, uau, iluminismo em casa, assim. E a gente sempre conversou muito. E eu tive sempre também o privilégio de ter muitas amigas que sempre foram muito conscientes e sempre foram muito empáticas. Eu acho que vem de um lugar, assim, de realmente tentar exercitar a empatia real, assim, sabe? Se colocar um no lugar do outro de uma forma bem macro, assim. Mas é isso, é tipo exercício todos os dias e tempo todo se ligando que, na verdade, é um vacilo por dia que a gente dá, sabe? Você estava falando sobre a sua família, né? É uma família com uma presença feminina bastante forte, né? Como que você acha que essa bagagem familiar que você teve te ajudou a não se calar diante do machismo, assim? Nossa, ajudou muito. São personalidades muito fortes, né, lá em casa, assim, e o meu pai, apesar de ser um cara bem, assim, típico pai, anos 80, 90, ele teve que abrir a cabeça à picareta, porque não tinha outra opção. Ele criou, né, tipo, a gente falava, assim, que a gente desarmava ele total, porque ele não queria, ele queria ainda exercer a autoridade, só que ele nos criou, assim, ele e a minha mãe, né, com a junção dos dois, eles são casados até hoje, ele nos criou para ser mulheres que debatem e que questionam e que reivindicam. Eu lembro que ele falava assim, porque você só quer reivindicar, a gente via ele sendo um cara que reivindicava, que a minha mãe também, sabe, então lógico, a gente sempre se espelhou neles, aí a gente reivindicava para ele também, né, que era ele a figura de autoridade. E a minha mãe também. Então, a gente sempre exercitou muito isso em casa e sempre exercitou isso muito na rua. E nas relações de trabalho, principalmente, assim. E é uma parada muito louca o negócio do, porque você nunca foi repreendido. Ser repreendido é uma coisa, né? Mas eu nunca sofri com autoritarismo no trabalho, em nenhum trabalho que eu tive desde quando eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos, assim. Na verdade, eu passei por uma situação quando eu era estagiária lá em Porto Alegre, um trabalho que eu fiquei pouquíssimo tempo, que foi um chefe, que eu tive, acho que todo mundo já passou por isso, mas já tive atritos no trabalho, lógico, tipo, pouquíssimos, bem poucos mesmo, mas autoritarismo não foi uma parada que eu tive que lidar muito, eu sempre tive relações bem horizontais, assim, de uma forma geral, né, comparado com a média, então eu acho que isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Se eu puder ter só isso na minha vida, acho que esse é o meu foco de felicidade, na real. Em relação ao machismo, você se lembra de uma situação que te marcou muito, assim, porque as mulheres sofrem machismo desde que elas se conhecem por gente, assim, né? Mas você se lembra de alguma situação que tenha te marcado, uma das primeiras, que...
Das primeiras ou das últimas? Porque, assim, machismo a gente sofre todos os dias, né? Tô tentando lembrar a última, assim, que eu... Eu acho, assim, as coisas que a gente escuta quando tá grávida reflete bastante a sociedade patriarcal que a gente vive, né? Comentários que são super bem intencionados, porque na verdade quer que, assim, com muitas aspas, porque na verdade, assim, eu acho que são bem intencionados, porque na verdade não querem que tu sofra, então, desde o... mas sabe que você vai ter que perder peso logo aí, né? Eu já ouvi isso! Porque meu marido é 5 anos mais novo que eu. 5 anos? Eu tenho 29. 5 anos mais novo que eu. Ai, mas ele é tão novinho. Porque você tá um pouco mais velho. Sabe umas coisas assim que, tipo, parece que são sutis, assim, sabe? Em relação ao fato de ser menino mesmo. Bom que menino dá menos trabalho. De qual menino e de qual menina estamos falando, né? Enfim, todos os dias, né? A gente passa por um machismo nosso de todos os dias. E reproduz também, a gente é machista. Somos machistas, né? Somos com nós mesmas, com as nossas irmãs, com as nossas amigas, com as nossas mães. Eu acho que a gente... Agora eu tô entendendo muito também o quanto a gente é um machismo, assim, porque é estruturar um negócio quando a gente é cruel com as nossas mães, sabe? Gente, sério. Liguem agora para as mães de vocês e peçam desculpas por todos os desaforos, porque, assim, é foda. Você admite que você... Desculpa, você admite que você tem privilégios, mas você também tem que enfrentar os privilégios dos homens. Você teve algum tipo de problema profissionalmente falando? Você já perdeu alguma oportunidade? Ou por ser quem é, por falar o que você fala, você já sentiu que ali, não, aqui não vai rolar, aqui não vai dar certo? Ou algum processo seletivo que você tenha pensado 2 vezes, porque... pelo fato de você ser uma mulher e saber que você vai sofrer ali por isso? Então, os ambientes de trabalho que eu circulei sempre foram bem mais misturados, né? Porque eu trabalhei com recreação infantil, que era quase 100% feminino, pedagogas e recreadoras. Depois eu trabalhei com moda e depois eu já caí na televisão, MTV, Multishow. Não trabalhei em outros lugares. Sim, percebi, né, estruturalmente muitos machismos, mesmo uma parada que é simples, que eu percebi, né, pra gente só ter uma noção, assim, eu perguntei pro Didi F quanto ele entrou ganhando na MTV, e ele entrou ganhando muito mais do que eu, a gente veio exatamente do mesmo lugar, e a gente tinha a mesma carga de trabalho e a mesma visibilidade, porque a apresentadora às vezes é um pouco, subjetivo quanto cada apresentador ganha, porque... momentos, enfim, às vezes uma pessoa faz um programa 1 vez por semana, mas está muito mais bombado do que fulano lá que está todos os dias. O Didi entrou ganhando muito mais do que eu, então isso foi uma parada que eu, tipo, não foi muito mais, porque a gente ganhava tipo um sanduíche, um VT na MTV, mas esse muito mais fazia, um pouquinho mais fazia diferença no final do mês ali, e foi uma parada, tipo... dessas coisas mais práticas, é a primeira que eu consigo lembrar. É lógico que todos os lugares que a gente entra sendo mulher, principalmente quando eu fazia programa sobre sexo, o jeito que tu tem que se portar diante das pessoas e diante dos assuntos é totalmente diferente, sabe? Só que é tão naturalizado pra gente que a gente nem percebe. Então, assim, às vezes tem que ser uma coisa escarrada na tua cara, ou tu tem que ver uma outra mulher sofrendo ou se podando e passando pela mesma situação que às vezes tu passou há 10 anos pra pensar, nossa, caralho, passei por isso também, sabe? Não teve, assim, no trabalho, como eu falei, no trabalho eu não lembro de ter sofrido nada tão descarado, assim, tipo um chefe assediador, enfim, sei lá, um body shaming, sabe? Um slut shaming, até porque eu falava sobre sexo, isso no trabalho. Eu não lembro de ter acontecido agora, mas talvez eu volte para casa e pense, não, deixa eu ver, sabe? Aí, no arquivo lá, eu talvez lembre, com certeza eu vou lembrar, mas na vida, bilhões de vezes, né? O jeito que a gente transita nos lugares é totalmente diferente.
o fato da gente ter que se preocupar com o caminho que a gente faz do ponto de ônibus para casa de uma outra forma. Enfim, todos os dias, assim. E não tem idade para acabar, né? Hoje minha mãe tem, sei lá, muitos anos, uns 53, 56. Tem alguns anos, mas está maravilhosa, super jovem. Ela, morando no litoral do Rio Grande do Sul, ela se preocupa em sair com os cachorros para passear, ou dar uma volta na beira da praia de uma outra forma, que não é que o meu pai se preocupa, meu pai provavelmente nem se preocupa, sabe? Se sai sem carteira, tá tudo certo, porque não vai ser assaltado. Minha mãe, a gente nunca tem segurança 100% sobre o nosso corpo, sabe? Sobre nada, na verdade. Então, isso eu acho que é o mais complicado, assim. Ô, Titi, você é considerada um ícone feminista, uma mulher de muita força, e as pessoas têm realmente essa imagem de você, assim. Você como que você lida com isso, assim, com a imagem que as pessoas têm de você? Você se pressiona muito no sentido do que eu represento para as outras pessoas, de corresponder a essa imagem ou não? Acho que eu tento não. Tem um meme que me incomoda um pouco, eu sei que é super brinks, assim, que é o fada perfeita nunca errou, 0 defeitos. Tudo bem, memetizou, a gente nem mais bota nenhum peso nisso, mas 0 defeitos nunca errou é uma parada meio pesada de ter esse crachá. Bom, eu errei 43 bilhões de vezes. Nossa, agradeço que a MTV não colocou praticamente nada no YouTube, porque a quantidade de bosta que a gente falava, assim, eram umas besteiras, assim, que eu me envergonho demais. Não porque eu tava falando na MTV, porque a gente se envergonha de coisas que a gente fazia no ano passado, né? Só que a gente fala publicamente, muitas vezes, ali, ao vivo. E na MTV não tinha essa repercussão do meme, de virar um link de YouTube, tipo, era o ao vivo e aí deu. E aí acabava passando muitas vezes batido, mas eu converso direto com a Marimun, com a Fernandinha Soares também, a gente já conversou sobre isso, com o Didi, horrores. Quantidade de coisa que a gente falava, sabe? No MTV Sem Vergonha, não faz tanto tempo, o MTV Sem Vergonha foi em 2012. As reações, a gente entrevistou o Frota, né? E aí eu lembro que eu fiquei bem chocada, assim, mas ele contando que as partes do corpo da mulher eram tipo bife, uma coisa assim. Eu sabe, eu não sei nem se a gente nem prestava atenção no que o entrevistado estava falando, porque o diretor estava falando outra coisa no ponto. Eu não sei o que estava acontecendo comigo e com o Didi naquele momento, pra gente não ter reagido de alguma forma, tipo, oi, colega? Como assim? Mas é isso, tô te dando um exemplo de bilhões que aconteceram. Então, até o que acontece hoje de, linchamento virtual, de cancelamento por coisas retroativas, sabe? Desenterrar tweet de não sei quando. Cara, a gente fez muita cagada já na vida, sabe? É lógico que, enfim, tem gente que realmente, assim, amigo, não tem como te defender. Mas a gente fez muita besteira já e vai continuar fazendo, assim, e acho que de 2015 e 2016 pra cá, realmente começou a rolar uma outra consciência, sabe? Ainda bem, e que eu sou muito problematizadora, eu problematizo muito todas as coisas que eu falei, e dos coleguinhas também, mas eu tento ter um mínimo de bom senso e empatia e lembrar que todos nós viemos desse lugar que era quase uma cegueira, sabe? Você está falando da MTV, como foi o fim da MTV? Como foi voltar Só roda VT, deu. Tô com o nariz mesmo do jeito que eu tava naquele dia. Nossa, foi terrível. Foi terrível, gente. Eu sei que tem, enfim, cada ex-VJ da MTV tem sentimentos diferentes e alguns deles muito ambivalentes em relação a como foi trabalhar na MTV, mas pra mim, foi muito foda. Foi muito foda. E acompanhar aquela metástase foi um terror, porque não era só o teu emprego. E assim, realmente não era pelo emprego, pela visibilidade, a gente não tinha nem mínima noção do que ia acontecer com a gente. Sabe, tô ótima no Multishow, eu amo trabalhar no Multishow, o Multishow me proporcionou coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ter na vida. Mas ali o que a gente vivia na MTV, aquele entra e sai de pessoas que eram os nossos amigos, eram os nossos
colegas, e aí todo mundo ia direto pra real ali depois, e era muito misturado esse negócio, porque a MTV nos criou, né? Criou a nossa geração. E fechar a MTV foi muito difícil. Foi muito difícil. Aquele seu choro ao vivo, então, foi um choro pelo quê? Foi um choro de tristeza, de revolta? Pela MTV. Não, revolta não, né? Ninguém tava revoltado. Tava todo mundo só muito triste. Não era nem pelos empregos que iam terminar. Sim, obviamente, por isso também. Mas era pela alma do negócio, sabe? Enfim, agora, tipo, é muito louco isso, né? Porque tantos anos depois tem o quê? 8 anos que a MTV acabou. 7 anos que a MTV acabou. Foi em 2013. Quando a gente se distancia das coisas, a gente para pensar como era essa relação mesmo, sabe? Tipo, assim, quando a gente tem um ex-namorado que a gente romantiza, idealiza horrores na adolescência. Eu ainda não tive o momento que vários colegas têm de tipo, pensar, na verdade, a MTV foi um caralho, sabe? Não foi tão massa pra gente enquanto trabalhadores ali, tipo, essa relação de trabalho também era, enfim, muita gente tem muitas críticas. Eu tenho várias também, mas, né, enfim, a parte boa e maravilhosa e anárquica, lúdica, criativa, supera todas as outras. Assim, a atmosfera de trabalhar na MTV era muito doida, muito massa. Quanto tempo durou esse choro? Você depois... Lógico, imagino que você não ficou chorando o tempo todo, mas você foi pra casa, quanto tempo você demorou pra superar esse fim na sua vida, esse término de relacionamento? Eu acho que aquele foi o choro final, eu tava chorando meses já, porque meu primeiro baque foi no dia que eu descobri que a Marimun não ia renovar. Eu fiquei até o final, aquela foi uma das últimas cabeças ao vivo, se não me engano, a última cabeça ao vivo da MTV, porque depois disso foi o Top 10, que era com o Didi, mas já estava gravado. Vários programas gravados, eu inclusive fiz um mochilão, a MTV, logo depois de chorar, eu fiquei sabendo, né, o nosso diretor entrou e falou, na verdade tu vai apresentar um mochilão ainda, calma lá, neném. Eu, como assim, não sabia. Dei uma choradinha também no último dia de gravação do mochilão, mas nem se compara. E eu tava chorando desde dezembro, porque isso foi em junho, maio, não lembro. Em dezembro a gente descobriu que a Marimun não ia renovar o contrato dela, foi bem de surpresa e nesse dia eu chorei muito, 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 muito. Eu lembro que assim, tipo, eu fiquei uma semana na fossa porque aí deu o estalo de que a MTV realmente estava fechando, sabe? E aí eu renovei meu contrato já sabendo que a gente não sabia quanto tempo ia durar, que fique livre para procurar outros lugares, tanto é que eu saí e era muito louco, não era um choro de desempregada, porque eu já estava com outro trabalho engatilhado em uma outra emissora. Eu não estava com contrato assinado, mas depois desse choro, esse choro salvou minha vida, meu amor, porque depois de me assistir chorando, saindo ranho do nariz, catota do nariz, o meu chefe me ligou, né, eu não conhecia ele, enfim, para fazer o meu primeiro approach de Multishow, assim. Percebi que você está um pouco chateada, quer vir para cá, estamos te namorando há muito tempo. Falei, nossa, então bora casar. E aí casamos e foi maravilhoso, assim, eu acho que realmente foi o choro mais produtivo e virou um símbolo muito forte, né, aquele choro, na verdade, foi da adolescentada toda naquele momento, estava todo mundo aos prantos, a MTV foi muito emblemática para nossa geração. Esse momento tá eternizado no YouTube, né? Olha, tipo, o jeito que eu falei também, né, um negócio totalmente destrambelhado, assim, eu não queria chorar, sabe o que aconteceu? Eu tava segurando, como eu falei no vídeo, tava segurando muito o choro. Eu falei que eu tava segurando no rabo esse choro, tipo, eu tava no esfíncter, assim, o programa inteiro, aí tava o NX0 e eu, não vou chorar, e a gente começou a falar, a gente sabia que era o último acesso, né, vamos terminar, e aí tinha uma das perguntas pro NX0 que a gente abriu no telão, era fã-clube, acesso MTV, 4 anos, uma coisa assim, uma foto minha da Marimun, né, no Twitter. Eu chamei o clipe assim, e aí, no intervalo, chorei horrores. O nosso diretor falou, não, se quiser sair, sai, não, mas eu acho que tu tem que se despedir da tua audiência, né? Porque a Paty de Jesus e o Juliano estavam há poucos meses ali, né? O acesso era o programa que eu fazia com a Mari. Eu vou me despedir, foi muito engraçado, assim, foi bem catártico.
Em relação à MTV ainda, o que você pensa sobre essa nova MTV, assim, qual que é a sua opinião? Que a MTV, ela renasceu, né? Acabou e renasceu. Na verdade ela é bem espelhada nos formatos que tem na MTV gringa, que já faziam sucesso há bastante tempo. E eu acho ótimo, tem vários amigos que trabalham lá mais a parte de produção e tal. Acho que teve bons programas que deram muito certo. Adotada foi um programa que deu muito certo. Amo Amareu, acho que que assim, é outra coisa, né? A gente tá falando de banana e abacaxi, não é menos, não é melhor ou pior, mas só é diferente, né? A MTV era muito autoral, né? A parte de jornalismo, eu fico imaginando como é que hoje, nos dias de hoje, a gente ia estar vendo o jornal MTV, né? Ia ser bem importante no momento que a gente está vivendo. Você falou sobre ex-relacionamentos, falou sobre a formação, que você para e pense, olha, eu fiz isso, eu era assim, eu era assado. O que relacionamentos na sua vida mudaram você? O que traumatizaram? O que você aprendeu com relacionamentos antigos para formar a sua posição como mulher? Eu sei porque eu converso com algumas mulheres, eu converso em casa, às vezes minha mulher se abre e fala assim, esse comportamento lá atrás eu aceitava e hoje eu não aceito. O que você evoluiu como pessoa, aprendendo com todos os erros do passado, assim, falando de relacionamento mesmo? Nossa. Sei lá, acho que todos os dias, né, a gente melhora um pouquinho, assim, e espero que os erros do início desse relacionamento já sirvam de lição para o resto, né, dos anos que vem pela frente. Não, muito, assim, principalmente na adolescência, né, a gente se coloca em cada situação que... Se coloca não, né, nos colocam em cada situação e a gente acaba ficando nelas por desamparo mesmo, desamparo emocional, por insegurança, por nos deixarem numa posição de insegurança sempre, mas uma parada que já tem uns anos, assim, que tá, né, que eu acho que tá cada vez melhor e realmente não deixar nenhum cara, nenhum homem, porque eu, né, geralmente me relaciono com homens, acabar com a minha autoestima, entendeu? Porque é muito difícil, às vezes, pro cara... toca num lugar de masculinidade ali que é muito frágil, ver uma mulher que às vezes ganha mais do que ele, que ganha a mesa ali, debate melhor, não sei o que, e fala, e ri, e é totalmente independente, tem uma sexualidade livre. Os caras ficam se sentindo assim, tipo, diminui até o pinto, vai lá pra trás, entendeu? Os caras não sabem lidar de uma forma geral. Ainda bem, passamos já por este momento, inclusive passamos por esses caras, eles passarão, nós passaríamos, porque muitos deles, para crescer e para continuar conseguindo exercitar ali uma masculinidade, eles precisam acabar com a autoestima, assim, isso é uma parada que eu vejo em vários relacionamentos do lado, ali com as amigas, eu passei por relacionamento assim já e, colega, né? Uhum. Você também já relatou alguns anos atrás sobre um momento bastante delicado e difícil, né, que foi em relação a uma violência sexual. O quão difícil que foi para você se abrir sobre essa violência, isso que aconteceu com você naquele momento? Nossa, foi tão difícil a ponto de eu ter me arrependido muito de ter falado sobre isso publicamente e decidi que eu vou falar sobre isso só na terapia hoje ou com pessoas que eu em ambientes muito acolhedores mesmo, porque eu não estava... Em algum momento talvez eu espero estar preparada para falar sobre isso publicamente, porque eu acho que ajuda muito, mas não é o momento agora. Você é uma pessoa que fala bastante, mas você é uma pessoa que aparentemente tem muito conhecimento para ajudar alguém. Você escuta muito, você tem muita... Você é aquele tipo de amiga que a amiga te procura... Amiga, vem cá, preciso te falar, preciso abrir meu coração, preciso te falar tudo o que está acontecendo comigo. Uhum. Você é esse tipo de pessoa que gosta de ouvir também para ajudar, ou você só é a pessoa que fala muito e tenta ajudar só falando? Não, eu escuto muito. Eu acho que eu tenho escutado cada vez mais. Eu era muito mais verborrágica nas relações pessoais mesmo, nos 20 e poucos anos ali. Ainda sou muito... Exercitar a escuta, eu acho que assim, o meu maior exercício de vida, mas tem sido cada vez mais natural mesmo, só escutar. Inclusive, socorri uma amiga recentemente que ela só, tipo, passou
horas chorando e falando, e foi muito bom, assim, porque a gente se vê, né, nessa situação também, e poder acolher, assim, é maravilhoso. E as pessoas, elas ficam meio com medo e meio ressabiadas de se mostrar muito vulneráveis para as outras, né? Porque a gente fica caminhando, assim, entre uma linha muito tênue do desabafo, da reclamação, da vulnerabilidade e da autopiedade, sabe? E aí a gente nunca... sempre rola meio que uma ressaca quando tu se expõe muito com alguém, assim, e tá sendo muito interessante perceber as pessoas, principalmente homens, né, se mostrando cada vez mais vulneráveis e desabafando e mostrando as fragilidades. É muito bom. Vamos falar um pouco do Anota Aí, jogo rápido. A gente pensou em fazer um ping de Anota Aí. Qual foi a melhor viagem de todas? Sim. Então não tem como escolher. Impossível. Melhor em que sentido? Melhor país? O que você mais gostou? A que eu mais gostei, a que eu mais me diverti fazendo? Pode ser. Da temporada? Das temporadas? O país, o quê? Pode ser o país. Passou por... Pode ser o país também. Eu sei, 300 mil lugares, é muito difícil. Olha, tá um lugar que eu sempre quero voltar... Sétima temporada, eu acho? Não. Tá na sétima temporada. Essa última temporada, tá todo mundo falando, todas as pessoas que assistiram, o meu diretor, o pessoal do canal, todo mundo falou que é a melhor temporada até agora. Eu ainda não assisti, mas eu amei fazer, amei a África do Sul. Gente, se vocês tiverem oportunidade de ir para a África do Sul, vá. Tudo isso que a gente está falando sobre exercitar lugar de escuta, sobre entender, bom, a história recente, né, até 94 tinha apartheid, é muito pesado, é muito lindo, é muito rico, o povo é maravilhoso, as comidas são incríveis, é bem ambivalente, porque a desigualdade racial é muito, assim, é muito escarrada na cara. A gente vive num país super racista, né, mas toca num lugar diferente lá. Teve várias pautas que foram muito difíceis de fazer, em Soweto, no Museu do Apartheid, na Casa do Mandela, mas foi muito rico e muito gostoso também, sem falar que é um desbunde de paisagens, né? Cada lugar que tu olha, assim, sério, tipo, são fundos de tela, assim, tem vinícola, praia, é de pinguim a safari, o negócio é muito lindo, muito maravilhoso, comida maravilhosa. Eu espero que você não tenha saído correndo atrás de animais igual você corre atrás de pombos nas séries do safari. Sabe que eu não pude ir no safari? Uma coisa que eu vou falar aqui, eu tava louca pra falar sobre o Anota Aí, na real, porque essa temporada foi bem particular, assim, foi a primeira temporada que eu não pude fazer tudo, né? Tinha pulo de bungee jumping, de tirolesa, o próprio safari, que era era o bug, o jeep batia muito e era muito longe, enfim, muito cansativo. Tinha um passeio de bug, speedboat, várias coisas de alta velocidade que eu não podia fazer porque eu estava grávida nas primeiras semanas, né? Então, esse é o primeiro lugar que eu quero voltar com o Benjamin para mostrar tudo que eu não fiz e fazer junto. Mas mesmo assim, não perdeu nada, assim, a única coisa que eu sofri muito mesmo foi por não ter dado para fazer tudo e principalmente não ter bebido vinho, né? Porque a gente fez um episódio inteiro só sobre vinho, eu só no truque aqui, ó, só. Aí eu ia tomar um golinho, sabe, a diretora, não, para. Tava todo mundo assim, tipo, 20 mil corujas em volta de mim, todo mundo me tratando a pão de ló. Eu nem tava grávida, tá? Eu tô brincando, imagina que tá grávida só pra ser mimada no programa, foi muito bom. Era isso, inclusive, que eu ia comentar, porque afinal tem alguns episódios, ou você é uma boa atriz, ou você conseguiu beber bastante mesmo. Tem vários momentos que você fica mais alegre. Teve algum episódio que de fato você ficou muito bêbada? Não, todas as outras... Querido, não estou falando de episódios, estou falando de temporadas inteiras feitas abaixo de drink, porque sai de uma pauta de vinho, tipo, bebe vinho do Porto 7h30 da manhã, aí vai para um bacalhau. Aí o bacalhau, o cara vai servir o quê? Vinho. Ou, sei lá, grapa, alguma coisa assim. Aí sai desse e vai pro... Tipo, tudo tem um drink que acompanha, sem falar do episódio especial de vinho que sempre tem, ou de drink, né? Aqui no Brasil foi de drink. Então, meio que fica meio bêbado umas 3 vezes por dia, assim, vai meio
Aí bebe uma água e volta, assim, o Anota Aí sempre foi assim, não é tipo impressão que estava meio altinha. Quando deu a impressão que estava meio altinha, porque a edição conseguiu salvar, porque a equipe toda é animadíssima, tem câmeras talentosíssimos que nunca perderam o foco da câmera mesmo, e são os meus melhores amigos da vida, né, a gente se diverte muito juntos, então tem uma sensação, às vezes, da gente estar de férias, que a gente tem meio que cuidar, porque a gente não tem mais 20 anos, né? No dia seguinte, tem que acordar às 6 para maquiar e tá gravando já às 7h30. Então, à noite dá uma sossegada ali. Mas durante o dia é muito, muito vinho, muito drink mesmo. Alguma vez não deu para acordar? Não, eu sou sou chita com horário, eu sou chata até. Terror dos maquiadores, porque 5 minutos antes eu já tô assim. E aí, se ninguém chega, eu começo a me maquiar sozinha. Não, eu nunca perdi nenhuma. Eu já perdi, mas agora, né, no Anota Aí da África do Sul, eu não pude gravar porque eu tava com intoxicação mesmo, mas foi um dia só. Mas, assim, não tem como não gravar, né? No Anota Aí não tem, tipo, é justinho, assim. Se perde uma pauta por qualquer motivo, porque às vezes derrubam, sei lá. Se o lugar não é o que disse que era, a gente tem que fazer uma ginástica para recuperar, porque cada programa tem que ter 10 itens, então não é assim, a gente arrasta um pouco mais esse, tem que estar lá tudo. E aí você curava a ressaca com mais bebida, então? Amigo, assim, isso foi até o quê? Miami, tá? Miami eu não bebi tanto, não. Miami foi tranquilo. Isso foi até Portugal. A temporada de Portugal e da Itália foi, assim, bem das vinícolas. A de Miami até não foi tanto, é porque estava muito quente, não dava para ficar de ressaca naquele calor de 200 graus de Miami. Mas sim, foi uma parada meio teenage feelings, meio adolescente. Até onde deu, eu acho que agora com fígado de 33, mãe, não sei se vai acontecer de novo, pelo menos não nessa intensidade, vai ter que dar uma baixada. Passou algum perrengue grande além da intoxicação alimentar que você já citou? Teve algum perrengue no Anota Aí que você lembre? A primeira temporada foi tipo, eu lembro dela assim, meio memórias do Vietnã. Tudo que poderia dar errado e certo também, porque afinal foi a primeira e deu super certo. Deu, assim. Eu sofri um acidente na terceira cidade, em Miami, gravando uma pauta com um jetpack, que era aquele propulsor a jato. E, enfim, arrebentei meu braço inteiro, fui pro hospital, costurar o braço, achei que o braço tivesse quebrado. E, como eu falei, não tem como derrubar nenhuma pauta. Então, eu saí do hospital, sei lá, de madrugada, 6h30 da manhã, eu tava gravando, no outro dia, tipo, morfina na cabeça. E deu pra fazer assim, tipo, o braço ficou meio ferrado, mas a gente foi assim mesmo, e perdi todas as malas. E era uma privação de sono absurda, porque a gente gravou em 35 dias, o que na segunda temporada a gente gravou em 45 dias. Então, a gente engatava, às vezes, 3 dias sem dormir, com todos os jet lags do mundo. Saía do Canadá, ia para Dubai, Tóquio, Paris, Berlim, Jamaica, sei lá. Jamaica foi da segunda temporada, mas era insano o negócio. E a equipe toda trocou, diretor, câmera, tudo. Teve um câmera que ficou comigo até o final. E tá bugando, assim, era tipo, sabe o Exterminador do Futuro, assim, que chega no final sem um olho, sem a metade de um braço, mas muito feliz por estar conseguindo fazer. A gente gravou muito mais do que precisava, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, né? E, enfim, tive 300 mil perrengues de ficar doente também, né? Porque a imunidade vai pro saco, mas deu tudo certo. Em relação à culinária, qual que foi a mais exótica, mais estranha? Eu comi um olho de peixe na Malásia, que foi a única coisa que eu não consegui mastigar e engolir. Eu mordi, aí saiu um jato de um negócio azedo no céu da boca. Eu falei, estabelecemos um limite aqui. Isso não vai entrar. Aí eu só, tipo, cuspi fora. Eu comi sopa de cobra na China. Tomei, não sei qual... Não sei como conjugar o que eu fiz. Caranguejo gigante. Todas as pizzas do mundo que você pode imaginar, de todos os formatos. Assim, eu comi muita coisa bizarra, né? E qual foi a melhor comida? Consegue? Consigo. Até hoje. Ai, puta que pariu, me deu desejo. Você tá me gatilhando. Vou ter que ir até Sorrento agora. Foi um penne com molho branco e camarão
no Limão Siciliano, em Sorrento, da 3ª temporada do Anota Aí. Gente, chama L'Antica Trattoria. Eles me marcam toda, porque eu falo tanto desse pene que vai muito brasileiro pra lá. E eles postam as fotos com os brasileiros e me marcam fofos, né? Podiam mandar aqui só que eles fazem shipping pro Brasil. E agora na temporada da África do Sul, eu quero voltar muito para poder comer direito, porque eu tinha certeza que tinham pratos deliciosos na minha frente, mas eu não tava conseguindo. Nossa, gente, tipo, 6ª semana de gravidez, da 6ª até a 10ª semana, tipo, o maior pico de enjoo. Eu não teve nada que eu consegui, tipo, morder, mas era tipo tudo assim. Isso foi o que mais me pegou também, tipo, eu não queria que parecesse que eu tivesse não gostando das comidas que eu sabia que eram deliciosas, sabe? Então, dando uma mordidinha, aí, que delícia. Então, não tenho opinião formada sobre a culinária da África do Sul, só sei que os cheiros são muito fortes. Eu chegava nos lugares e eu enjoava, mas em Miami, que foi a penúltima temporada, a 6ª, que a gente gravou esse ano também, a gente foi num sushi, num japa, que eu acho que foi o melhor da vida, que chama Nayara. Voltamos lá também, levei o Tomás lá, que ele foi me visitar, a gente fez a festa de encerramento da temporada lá, uma delícia. Nos bastidores, você comentou que quando você descobriu que estava grávida, você tinha certeza que era uma menina, né? Como que foi isso quando depois você descobriu que na verdade era um menino? Queria que você falasse um pouco sobre essa expectativa. Então, por que você tinha certeza que era menina? Eu não me vi, é muito louco, eu não me via sendo mãe de menino. Agora, tipo, nossa, muito encantada com a oportunidade de criar um menino nesse mundo, para ser um cara foda, um cara incrível. Eu sempre me vi muito sendo mãe de menina porque eu não tinha muita referência de menino. São 2 irmãs, só prima em casa, era muito hormônio feminino. E o Tomás queria muito menino, né? Tipo, ele já tava... E eu tava falando com a barriga lá no Anota Aí, eu já tava tipo, ai, filha, vamos lá, filha, só falta mais um pouquinho, tipo, toma. Se bem que a gente vai saber se é filho, filha mesmo, daqui, uns 10 anos, 15, 20, não sabemos. E eu acho que cada vez mais a gente tá chegando num momento que gênero não interessa, assim. Não interessa mesmo, sabe? Não é nem questão de ser fluido, de não ser. Não interessa ser menino ou ser menina. Eu vou criar exatamente... Assim como eu falei Anitta e não era, eu vou criar sendo menino ou sendo menina de um jeito mais parecido possível. Assim, lógico que ele vai ter muito mais consciência de algumas coisas e a menina... Enfim, vocês entenderam. A parada é tentar horizontalizar as criações mesmo. E o Tintin, né, o meu sobrinho, tava super torcendo para que fosse priminho também, então tudo certo. E quando eu olhei assim, o exame lá, o compatível ao cromossomo XY masculino, deu um assim, mas eu fiquei um pouco aliviada, sabe? Porque só de pensar que o meu filho não vai precisar passar, não da mesma forma, por várias situações que tantas mulheres passam, já ele tá tipo 10 passos na frente já, sabe? E é uma tranquilidade pra mãe até. Em relação ao nome do bebê, Benjamin, foi muito difícil de definir? Polêmica essa história, porque o Tomás disse que a ideia foi dele, e talvez possa ter sido, mas eu fiquei grávida em janeiro do ano passado, né? E eu sofri uma perda gestacional com 7 semanas. E quando eu contei pra Tainá que eu tava grávida, ela mandou uma foto. Nossa, eu vou até abrir um vinho. E era um vinho... Ó, patrocínio até, se você quiser. Vinhos Benjamin, daqui 9 meses é nóis. Pode mandar pra casa. Ela mandou, nossa, eu achei que ela... Sei, eu achei que fosse uma sugestão até de nome dela, mas não, ela só fotografou a garrafa de vinho. Aí eu mostrei pro Tomás, ele, Benjamin, legal esse nome, fofo. Difícil o nome de menino, né? Acho que Benjamin parece meio nome de passarinho, assim. Nome de periquito. Nome de menino é difícil. E nome de menina, Tielen. O Tomás tá falando porque vai sofrer bullying de Benjamin a rola. Alguém falou no Twitter. Tipo, falei, colega, é o seguinte, eu me chamo Tielen. Eu tenho o maior lugar de fala em relação a bullying, em relação a nome escroto. Então, assim, se tem uma coisa que eu tenho certeza que o nosso filho vai sobreviver. Estamos aqui, ó, vivonas, tá tudo certo. Mas você lida bem com o Tielen? Hoje sim, mas eu odiava. Nossa, eu
brigava com a minha mãe, acho que até os 10 anos de idade. Por quê? E ela não sabe por quê. Ela e meu pai, eles ficam jogando um pro outro, eles com certeza se arrependem. Mas é isso aí, gente. Não tem mais o que fazer, é aceitar. E é Tite desde muito cedo, né? Desde a escola, todo mundo chama de Tite. E eu aprendi assim, tipo, eu acho que é um nome tão esquisito que ele dá o looping e fica legal, sabe? Tipo um Sharpei, um cachorro muito feio que fica bonito, sabe? Meio essa vibe. E todas vocês começam com T, né? Deixa, se eu começar a contar o nome da família toda, tem umas combinações engraçadas. Tainá se deu bem, né? Que é Tayuri. E eu acho Tayuri mais bonito que Tchellen. Tchellen eu acho, tipo, juro, sabe aquele meio... Sabe o cão mais feio do mundo? Que é um... Assim, ele não... Ele é carismático, assim, mas ele é muito esquisito. É meu nome. Mas então assim, ele é bonitinho, né? Então, mas eu acho que ele fez a minha personalidade. Porque, assim, muito do jogo de cintura que eu tive que ter ao longo da vida foi porque eu acho que, assim, nome na escola é muito tenso, né? Aí eu já ficava amiga da galera que tinha uns nomes esquisitos também, pra gente ficar brother, assim, rolava sabe aquela buzinadinha no trânsito, assim, isso acontece com grávida também, quando tu encontra outra grávida, tu meio que dá uma piscadinha, sabe? A Catiuce, não sei o que, eu, tipo, sabe? Tamo junto. Bom, acho que é isso. Tite. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, muito obrigado, Tite. Foi um prazer. E boa sorte aí nessa nova fase. Pra nós, boa sorte pra ti também, pra tua mulher, pra todos nós. Vai dar tudo certo. Wow.